Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Na aula passada, nós falamos sobre gramáticas sensíveis ao contexto. Agora a gente vai apresentar um mecanismo chamado autômato com pilha de duas direções. Bom, o que acontece? Em geral, o autômato que corresponde exatamente às gramáticas sensíveis ao contexto é o autômato linearmente limitado. Tudo que o autômato linearmente limitado reconhece, toda linguagem que ele reconhece pode ser gerada por uma gramática acessível ao contexto, e toda linguagem gerada por uma gramática acessível ao contexto pode ser reconhecida por autômato linearmente limitado. Só que antes de a gente introduzir esse autômato, a gente vai introduzir um autômato intermediário, que não reconhece todas as gramáticas acessíveis ao contexto, é menos poderoso do que o AL, mas ele vai servir como um bom passo intermediário para a gente poder chegar no autômato linearmente limitado. E ter a vantagem de ser parecido com o autômato que a gente estudou anteriormente. E esse autômato é o autômato com pilha de duas direções. Um autômato com pilha de duas direções, ele vai ter as seguintes características. Antes da entrada eu tenho um marcador representando o início da entrada, no final da entrada eu tenho um marcador representando o fim da entrada. E para cada símbolo que eu leio, eu posso ir para a esquerda ou para a direita. Então vamos ver um exemplo de autômato com pilha com duas direções. Primeiro, o seguinte, esse aqui é um autômato com pilha que a gente já conhecia, normal, em que eu empilhava os A's e depois desempilhava os B's. E reconhecia AN, BN, né? N maior ou igual a 1. Ok? Para eu transformar isso no autômato com pilha, tudo que eu faço com isso eu posso fazer com o autômato com pilha de duas direções. Aqui eu mostro a transformação. Primeiro eu tenho que ler o Z0, andar para a direita, ler o símbolo inicial, não alterar a pilha e andar para a direita. E aí fico num autômato que é igual ao autômato com pilha original, sendo que eu sempre vou andar para a direita. Nesse caso aqui final, eu aproveitei já essa regra aqui para já ler o marcador de fim nessa regra aqui também. Ele também não altera a pilha, porque não precisa ter pilha vazia, e lê o marcador de fim e vai para a direita. Então ele passa do marcador de fim, chega no estado final e para no estado final. Então, nesse caso, eu digo que ele reconheceu a minha linguagem. Ok? Então, como é que funciona aí o autômato com pilha de duas direções? Vamos dar um exemplo. Vamos ver ele reconhecendo a seguinte linguagem. A n vezes, B n vezes, C n vezes. Então, o que faz esse autômato aqui? Olha só. Eu vou empilhar o A, depois eu vou andar os B's todos sem alterar a quantidade de A, até chegar a um C. Quando chegar a um C, eu vou começar a andar para a esquerda. E ao ler os B's desempilhando o A, até que o Z fique exposto. Então eu garanti aqui que a quantidade de B é igual à quantidade de A's empilhados, porque o Z tem que ficar exposto e eu cheguei num A. E aí o que eu faço? Aí eu estou no lado esquerdo do primeiro B, tendo A. Certo? Então o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi o seguinte. Se eu cheguei nesse lugar aqui, se eu passei por esse estado, passei por esse estado aqui, e cheguei nesse estado aqui, se eu cheguei aqui, antes, quando eu passo por essa transição entre o AZ, entre o Q2 e o Q3, eu tenho a quantidade iguais de A e B. E depois, se eu continuar isso, e passar aqui, ó, vou empilhar os B's e desempilhar os 6. Aqui eu garanto que a quantidade de B e 6 é a mesma. E aí, se eu tiver no final dos 6, vai estar a marca de final de trig, eu posso ir para o estado final. Então é assim que funciona esse autômato. Bom, continuando.
Se eu começo, eu vou representar a configuração da seguinte forma. O estado que eu estou, a entrada, tendo antes um símbolo representando o início da entrada, um símbolo representando o final do estado, e o conteúdo da pilha, que começa com Z. Esse arpão aqui, ele representa qual é o próximo símbolo que eu vou ler. Então, o primeiro símbolo que eu vou ler é o marcador de entrada, porque esse arpão vai poder andar para a esquerda e para a direita. Então, na situação inicial, eu estou no estado Q0, eu vou ler o marcador de entrada. Então, eu só posso ir para a direita sem alterar a pilha. E é isso que acontece. Eu fui para a direita e a pilha não alterou. Agora, eu estou lendo um A e tem um Z na pilha. Ó. A pilha está com Z e eu estou lendo um A. Então, eu vou empilhar o A e andar para a direita. Repara que o arpão veio para a direita e a minha pilha tem A. Eu estou representando a pilha aqui também. E agora eu vou empilhar o A por cima do A. Né? Porque o topo da pilha A e está entrando no A. O próximo caractere é A. Empilhei o A por cima do A. E agora aqui, para ilustrar, eu não precisava nem isso. Eu poderia já tirar o A, mas aqui eu estou ilustrando não alterar a pilha e ficar parado quando entra o B. Não alterar a pilha e ficar parado. Eu poderia andar para a direita, mas eu vou preferir ficar parado. O que é ficar parado? Eu vou para o estado Q1, não alterei a pilha e o meu arpão ficou parado. Eu continuo lendo o primeiro B. Então eu vou ler o primeiro B e não altero a pilha. Leio o segundo B e não altero a pilha. Pronto, agora eu vou ler um C. Ó, eu estou no estado Q1 e estou lendo um C. Significa que eu não vou alterar a pilha e vou para a esquerda. Pronto, agora eu vou ler esse último B de novo e vou começar a desempilhar. Leio um B e desempilho o A. Agora eu vou ler esse primeiro B de novo e desempilhar o A. E agora, como o Z está exposto e quem está entrando é um A, eu posso andar para a direita e começar. E aqui, ó, ando para a direita. E agora, nesse estado, eu começo a empilhar Bs. Então, eu cheguei até aqui, eu já garanti que a quantidade de A's e B's é iguais. A quantidade de A é igual à quantidade de B. E agora eu começo a empilhar o B. B por cima do Z, andei para a direita. B por cima do Z, andei para a direita. Agora aqui, ó, quando eu encontro um C, eu desempilho o B. Se eu encontrar outro C, eu desempilho. E agora ficou exposto o Z. E agora ficou exposto o Z, eu posso ir para cá. Então você viu que eu precisei dessa capacidade, porque para comparar A's e B's, se eu pegar A e sair desempilhando o B, também pode, mas depois é mais difícil. Por isso que eu pulei todos os B's e saí desempilhando os B's da esquerda para a direita. E que aí ficou mais fácil já para empilhar o B depois. Mas sempre eu vou precisar voltar de alguma forma. Ok? Então isso aí ilustra o autômato com pilha com duas direções. O funcionamento dele é que a gente diz que reconhece aquele que a gente chega com o arpão no final e chega no estado final. Tá? Alternativamente, você pode ter quando o estado final não tem movimento, você nem exige isso aqui. Mas essa é a definição original, vamos manter ela. Você chega com o arpão no final e chega no estado final. Né? Aqui também está errado, aqui não é Z, aqui pode ter qualquer coisa na pilha. Tá? Isso aqui é um pequeno erro. Vou deixar aqui. O que nós sabemos sobre isso? Nós sabemos o seguinte, obviamente o autômato com pilha é equivalente às linguagens livres de contexto. Essa linguagem aqui, a NBNCN, não é livre de contexto. Ela é uma linguagem acessível ao contexto que não é livre de contexto. E essa linguagem é reconhecida pela AP2. Então, o AP2 tem estritamente mais poder que o AP. O autômato com pilha com duas direções. E, se vocês repararem bem, isso aqui é mais do que um autômato com pilha com duas direções. Essa versão dele aqui é determinística. Eu sempre só tenho uma escolha. Aqui, ó. A entrada é A, mas tem duas opções, mas o conteúdo da pilha é diferente. Entrou B, entrou C. Aqui entra B, entra A. Aqui também tem duas opções com B, mas o topo da pilha é diferente. Então, isso aí é determinístico. Então, mesmo eu posso afirmar para a versão do autômato com pilha de duas direções. O autômato com pilha de duas direções determinístico e o autômato com pilha determinístico, também eu tenho alguém aqui dessa mesma linguagem que é reconhecido pelo autômato com pilha de duas direções determinístico e não é reconhecido pelo autômato com pilha determinístico. Obviamente, a gente sabe que o autômato com pilha determinística é um caso particular do autômato com pilha e esse daqui está incluído nesse propriamente. Agora,
se esse está incluído nesse propriamente, a gente acredita que sim, mas não existe prova. Então isso é um problema em aberto. Eu não verifiquei se está em aberto ainda, mas era aberto na época do livro do Arro, na década de 70. E a outra coisa que a gente não sabe é se existe uma linguagem livre de contexto. Esse aqui, se existe uma linguagem livre de contexto que não é reconhecido pelo autômato com pilha de duas direções determinístico. Obviamente ele tem que ser reconhecido pelo autômato com pilha de duas direções. Mas será que toda linguagem livre de contexto que é reconhecida pelo autômato com pilha é reconhecida pelo autômato com pilha de duas direções determinístico? Isso a gente também não sabe. Então são problemas abertos e são problemas interessantes. Eu acho que se alguém tiver alguma ideia boa, óbvio que não precisa resolver o problema, se alguém tiver alguma ideia boa, pode valer muitos pontos. Pode valer até 10 pontos na VR. Né? Bom, então, pessoal, o exercício que eu proponho é reconhecer essa linguagem sobre o alfabeto com símbolo só, o A, onde a quantidade de A's é uma potência de 2. A ideia para isso é você andar para a direita empilhando empilhando a cada 2 A's que eu leio, eu empilho um A. E ao chegar no final eu volto desempilhando o A, e eu vou chegar exatamente na metade. Aí eu posso repetir esse processo. A dificuldade é um pouco o caso base, mas a ideia é essa, dá para fazer esse exercício. O segundo exercício é uma generalização do primeiro, é procurar também um alfabeto que só tem o A, procurar aquela que a quantidade de A é uma quantidade que tem exatamente 2 bits na representação da base 2. Portanto, é uma generalização do primeiro. O exercício 3 ele é um pouco diferente. A ideia dele é que eu tenho uma sequência de base em um A, uma sequência de base em um A, uma sequência de base em um A, e existem 2 dessas sequências de base que têm a mesma quantidade de base. Esse é muito fácil fazer não determinístico, né? Porque não deterministicamente eu posso escolher uma sequência para empilhar, outra para desempilhar e reconhecer. O desafio é fazer determinístico, que não é tão fácil assim. Parece difícil fazer deterministicamente. Mas a ideia é você reconstituir a pilha depois. Essa é a dica. O exercício 4, ele é uma versão mais difícil, onde a gente tem agora o separador e a cerquilha, e S, X, Y são sequências de A's e B's. E eu procuro 2 deles, tal que um é o reverso do outro. Também tem uma variação desse exercício que eu procuro 2 deles, tal que um é igual ao outro. Né? A diferença é que a primeira versão é uma linguagem livre de contexto, a segunda não é. Os 2 são fáceis de fazer com uma versão não determinística. Né? De novo, como eu estou escolhendo aqui o primeiro, aliás, um deles é o reverso do x0, né, do primeiro. Então eu posso escolher não deterministicamente. O desafio, de novo, é fazer o determinístico. E, de novo, a dica é, ao errar, você verifica o x1 errou, você reconstitui a pilha antes de ir para o x2. Bom, relembrando um pouco o que a gente falou há pouco, a gente tem dois problemas em aberto aqui, e um deles é saber se o autômato com pilha de 2 direções determinístico é igual ao autômato com pilha de 2 direções, e o outro é saber se existe uma linguagem livre de contexto que não é reconhecida por um autômato com pilha de 2 direções determinísticas. Como desafio, eu tenho uma linguagem que eu desconfio que pode ser exemplo desses dois, e eu vou mostrar ela aqui, mas eu vou passar como um desafio. Obviamente que se for para provar que não é, realmente pode ser que eu esteja errado e que seja possível fazer a linguagem com autômato com pilha de 2 direções determinísticas, mas se não for, deve ser muito difícil provar. Né? Mas em todo caso, eu vou mostrar porque eu achei uma tentativa de um contra-exemplo dessas coisas.
Vamos lá. Eu tenho que primeiro definir essa relação menor ou igual a B. Eu tentei axiomatizá-la aqui, eu tenho quase certeza que essas axiomatizações aqui elas são um pouco redundantes, dá para tirar alguma coisa fora, mas não pensei muito nisso. O que acontece é que eu, de novo, tenho o alfabeto só A e B, e a ideia é que o vazio é menor ou igual a B que B, né? E que se eu tenho o ômega 1 é menor ou igual a B que o ômega 2 e o ômega 3 menor ou igual a B que o ômega 4, ômega 3 menor ou igual a B que o ômega 2 e o ômega 4. E eu digo ainda que a relação é reflexiva e transitiva. Então, obviamente, dessa primeira relação aqui, sabendo que ela é reflexiva, portanto, B é menor ou igual a B que B, e BB menor ou igual a B que B, eu tiro de graça todas essas relações aqui, né? Ou então aqui, ó, eu sei que o vazio é menor ou igual a B que B. Aplicando ele aqui duas vezes, eu vou fazer que o vazio é menor ou igual a B que BB, e concatenando com a B do lado esquerdo, eu obtenho essa. Em geral, eu tenho sequências de A's e B's, onde as sequências de B's do lado direito podem ser maior. A quantidade de A's é igual e as sequências de B do lado direito podem ser maior. Outra maneira de pensar nisso é que se eu apagar algumas das ocorrências, é possível apagar alguma das ocorrências de B do lado direito e obter o string que está do lado esquerdo. A ideia é tentar fazer uma relação que atrapalha aquela reconstituição da pilha. Então aqui, uma coisa que eu não falei é que essa linguagem anterior que a gente tinha falado aqui, a ideia dessas duas linguagens, tanto dessa como dessa, é um paper que o autor demonstra que essas duas linguagens não podem ser reconhecidas por um autômato com contador. O autômato com contador é a mesma coisa que o autômato de pilha, só que o alfabeto da pilha tem um símbolo só. E ter um símbolo só significa que é um contador, porque ele pode ter 0 símbolos empilhados, 1 símbolo empilhado, pode ter qualquer quantidade natural ou uma quantidade natural de símbolos empilhados, mas então toda a informação que tem ali é a quantidade de símbolos empilhados, por isso chama contador. Só tem um símbolo no alfabeto da pilha. Mas então, voltando, aqui a gente tem uma linguagem parecida, só que em vez de fazer aqui dizer que é igual, para tentar atrapalhar reconstituição da pilha, eu estou botando essa relação, menor ou igual a B. Eu tenho dois strings aqui de A e B, que de alguma forma eu tenho a relação menor ou igual a B entre eles, ou entre ele e o reverso. Então, eu não sei se isso daí é ou não, mas se for possível fazer com autômato determinístico, é possível que vocês consigam. Se for para provar que é impossível, eu acho muito difícil, né? Mas em todo caso está lançado aí um desafio. Bom, então é isso, pessoal. Lembrando que esse assunto de autômatos com pilha não é visto normalmente no curso de linguagem formais autômatos. Por quê? Porque o autômato que corresponde exatamente às linguagens acessíveis ao contexto é o autômato linearmente limitado, que nós veremos no próximo vídeo. Entretanto, o autômato com pilha de duas direções, ele já reconhece algumas linguagens sensíveis ao contexto e tem a vantagem de ser parecido com o que a gente viu antes. A gente está mostrando ele como um passo intermediário interessante. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Boa sorte para vocês.